O Coronel Naime disse que nós precisávamos analisar com cuidado os documentos que vieram da ABIN e 2 grupos de WhatsApp de pessoas, de agentes da segurança pública de todos os poderes estavam conversando. Eu já tive acesso a esses documentos e sim, eu pude averiguar que todos eles sabiam, e o próprio Coronel Naime, que nos deu essa orientação, diz assim, ali tem tudo, e tem realmente. Eles sabiam do número de ônibus que estavam chegando, sabiam que na manhã do dia 8, o pessoal que estava no QG já havia planejado de ir para a Esplanada na parte da tarde, a partir das 14 horas, e isso também é o que as lives nos demonstram daquele dia. Eu estava assistindo a uma live e vi o pessoal caminhar na direção da sede dos 3 poderes ali na Esplanada. Então, eu vi aquilo acontecendo ao vivo, por meio das lives das pessoas que estavam ali dentro daquela passeata. Então, sim, nós podemos saber, sim, o Distrito Federal sabia de tudo o que estava acontecendo. Para mim, há uma correlação muito clara. As pessoas que estavam ali, muitos, não todos, que estavam nos QGs, todas essas pessoas que estão envolvidas, nos levam a crer que, sim, havia a tentativa de criar uma desordem no país, uma desordem em Brasília, e justamente para que fosse decretada uma GLO, um estado de sítio, e é o que isso está nas minutas de golpe. Tanto lá de Anderson Torres, quanto as que foram, tanto a minuta que foi encontrada no celular de Mauro Cid. Havia a intenção de criar um estado de caos na sociedade para que fosse possível decretar a GLO, o estado de sítio. Nós temos, sim, muitos documentos, ofícios que mostram que eles estavam atentos. Naquele momento, a segurança deveria ser garantida pelo governo do Distrito Federal. Foi isso que nós detectamos. Mas todos os poderes, o judiciário, por meio da ministra Rosa Weber, também o executivo, por meio do ministro Flávio Dino, estavam todos atentos. Mas o que nos causa estranheza também é o fato de que a Esplanada estava fechada. Ela estava fechada. Não havia possibilidade de acesso para a sede dos 3 poderes. E aí alguém mandou abrir a Esplanada. E essa pergunta foi feita na CPI do Distrito Federal, que tramita lá na Assembleia Distrital, e também por nós. Pelo que nós sabemos, era o militar que estava substituindo Eduardo Naime, se não me engano. Eu não quero ser leviana aqui, me perdoem, eu esqueci, pode ser o nome, é Paulo, se eu não me engano. Então, foi ele que mandou abrir a Esplanada. E quando isso aconteceu, né, aí já fugia totalmente de toda a organização que foi feita para que ninguém invadisse os prédios, né? Chegaram muitos ônibus, todas as seguranças estavam sabendo, nós já sabemos disso, mais de 100, 200 ônibus chegaram a Brasília naquele final de semana. Então, nós estamos buscando realmente isso, a responsabilidade. Ibanez foi convocado e eu tive a delicadeza de fazer também um convite para o Ibanez, para que a gente não entre em confronto todas essas autoridades e dificulte a nossa investigação. Mas sim, nós precisamos saber quem é o responsável por tudo isso. O diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, o Vasques, mentiu em juízo. Ele mentiu, perdão, não é em juízo. Nós estamos aqui numa CPMI, no nosso inquérito, vamos dizer assim. Ele mentiu porque ele deu dados na fala dele que
se confrontam com os documentos que ele juntou posteriormente e que entram também em confronto com os documentos que foram, com os dados que foram fornecidos pelo Ministério da Justiça. Ali nós já podemos saber que houve, sim, no dia do segundo turno, no dia 30 de outubro, algo que nos preocupa muito. Por quê? Porque foi feita uma operação muito diferenciada no Nordeste, que supostamente seria para dificultar o acesso de muitos eleitores às urnas. Então, já temos aí um confronto, não precisamos nem fazer a cariação, porque os dados falam por si só. Então, ali já foi possível verificar que algo estava sendo gestado, planejado, premeditado. O silêncio fala alto, sim, Lu. Dentro do direito, a gente sabe, né, e é algo constitucional, todo mundo no Brasil tem o direito de ficar em silêncio para não se incriminar na condição de investigado. Na condição de testemunha, não pode e deve dizer apenas e tão somente a verdade. Mas, na condição de investigado, a pessoa tem direito, sim, de ficar em silêncio. Porém, na minha concepção e na concepção de muitos juristas, isso tem, sim, reflexos. Você não pode dizer que o silêncio não significa nada. Ele não pode ser utilizado para fundamentar a sentença do juiz. Mas nós sabemos quando uma pessoa fica em silêncio totalmente, como foi o caso de Mauro Cid, não respondia perguntas que não lhe incriminavam, perguntas objetivas, como foi a idade dele, nós sabemos que algo ali, isso liga um sinal de alerta. Então, o silêncio sim traz consequências. Ele abre uma gama muito vasta de interpretações de quem está investigando, de quem irá julgar. Então, eu, como advogada, também aconselho os meus clientes, quando eles resolvem ficar em silêncio, que aquilo sim tem consequências. E também, assim, de uma forma geral, assim, no coloquial, pega mal. Então, nós entendemos que ele descumpriu a ordem do Supremo porque ele deveria responder questões que não incriminavam. Então, ele desrespeitou a ordem do Supremo. E é óbvio que se continuarmos nessa toada, nós vamos extrair pouco de alguns depoentes, mas isso diz muito para todos nós, né? Ou eles estão com medo, se vocês forem reparar, eu tenho perguntado para esses que se mantêm em silêncio se eles estão sendo coagidos, se eles foram instados a assinar, a confessar aquilo que eles não queriam confessar. Foi o caso do George Washington, que começou a falar e disse sim. Ele disse que um delegado federal o inquiriu sem os detalhes do devido processo aí legal, sem toda a transparência, e ele assinou uma confissão ou um documento que ele não queria assinar. E aí depois ele parou de falar, não sei se vocês se recordam dessa parte. E eu disse para ele, falei, pode falar, vocês podem nos procurar. Então, há algo de estranho no ar. Há algo de estranho no ar. Então, nós estamos dentro dessa cronologia. O que nós vamos agora chegar realmente perto do dia 8. Estou aguardando ansiosamente a oitiva de Anderson Torres. É muito importante, justamente porque nós queremos entender por que é que ele saiu do país naquela data. Ele não havia adquirido o direito de tirar férias, nenhuma licença, considerando que ele estava como secretário da Segurança Pública do GDF.